Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje nós teremos o segundo episódio da série sobre Solid, falando sobre o OCP, ou seja, Open Closed Principle, ou em português, princípio do aberto fechado. Eu sou o André Seco e hoje vamos estender seu conhecimento sobre Solid. Nossa, caraca, mano. O Luiz Carlos Faria, e esse é o padrão que é aberto para modificação e fechado para extensão? Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e hoje estamos fechados para ideias mirabolantes demais. Olha, Fala galera, Thiago Adriano, coming we are open, sorry we are closed. Não falo com brasileiros. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e ainda bem que não sou eu que vou ter que editar 5 podcasts seguidos. Abraço, editor! Muito bem, pessoal. Então, para nós iniciarmos aí, como o Luiz já brincou aí inicialmente falando sobre o conceito do que é o SCP, né? O que ele nos diz é que entidades de software, sejam elas classes, módulos, funções, etc. Espíritos zombeteiros. Exato. Devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Por isso que o nome é aberto e fechado. Aberto para estender essa entidade de software e fechado para modificá-la. Aí eu vou fazer a mesma pergunta do episódio anterior, que nos leva a entender o que é essa frase, o que é essa definição. Por que eu devo deixar uma classe aberta só para ser estendida e eu não posso deixar ela aberta para que ela seja modificada? É um erro? É algum pecado eu modificar uma classe? Como que a gente pode destrinchar esse assunto? Entendo que ela vai estar sendo usada em vários pontos de uma aplicação ou de várias aplicações. De repente, você fazendo uma mudança, pode ser que você não detecte isso, vai produzir uma alteração no comportamento dela e uma reação de estrago em cadeia, né? Eu posso falar que eu via muito isso antes de trabalhar com .NET, mexendo com sistemas fiscais. Eu sei que o André já participou desse mesmo tipo de drama que eu participei. Tá bom que o meu cabelo tá menos estragado que o André, acho que eu saí bem antes, né? Mas enfim, qual que é a ideia? Assim, de repente você fazendo uma modificação, você atende um requisito específico, mas quando você percebe, quebra uma série de coisas. Pode ser que não quebre via compilação, via build, mas comportamento é algo que pode passar batido e com software em produção virar um grande pesadelo, né? Na verdade, a gente torce que quebre mais em compilação do que em execução, né? Porque compilação é muito mais fácil de identificar, né? Sim, mas assim, esse tipo de problema, muitas vezes, o grande drama nosso é afetar um comportamento que já estava lá há tempos, que não deveria ser afetado, mas que infelizmente a gente percebe com o software em operação e daí aquele Deus nos acuda, né? E isso sempre acontece com aquela alteração simples que te pedem sexta-feira, que você tem que fazer rápido. Puta, é uma coisa simples. Aí você vai lá, altera, mexe, e é o que sempre acaba ferrando. Sexta-feira, como dizem, né, é o Dia Mundial das Reuniões Urgentes à tarde e das mudanças urgentes à tarde, né? É simples, é só isso. Aí ferrou. O Renato explicou muito bem aí, conceitualmente, qual é a ideia do aberto e do fechado, porque a gente pode pensar assim, estamos estendendo, vamos pensar em termos de abstrações, assim, por partes de interface, o que remete, obviamente, nesse caso, a heranças de outras classes e partes de extensão. Nós podemos estar estendendo uma classe para fazer uma implementação X
e num dado momento mais para frente, alguém precisa pegar essa mesma implementação para fazer uma injeção ou apenas para estender um método e colocar mais alguma funcionalidade numa classe Y em uma outra hora. Se eu vier e editar a primeira classe que eu estendi na minha classe X para atender uma necessidade minha, eu posso acabar quebrando uma outra funcionalidade que foi feita mais para frente. Ou seja, como o próprio princípio diz, você estende o que para você poder usar ou até colocar mais algum complemento naquele método, que é o que a gente usa nas classes Base ou na classe Super, com o pessoal, vou pegar o que já estava implementado antes, vou colocar mais alguma implementação, mas eu jamais altero o pai dessas classes aí para mim não quebrar outros códigos que também dependem dela. Eu acho que é esse o ponto, né? E isso é bem perceptível quando nós temos um sistema um pouco maior, que já vem um tempo sendo desenvolvido. Quando é um software que está nos seus primeiros passos de vida, você consegue alterar e altera em um lugar, no lugar base, e em 2, 3 lugares que está dependendo desse lugar base. Mas quando você tem um sistema gigantesco que vários outros projetos, inclusive, dependem dessa funcionalidade que você vai alterar, isso é crítico, totalmente crítico. Porque você alterando isso, muitas vezes você não tem noção de quantos outros projetos, quantas outras classes dependem dessa funcionalidade, como o pessoal falou aí. E você mudando isso a esmo, sem nenhuma responsabilidade, você com certeza não, né? Mas 90% de chances que você vai quebrar alguma coisa que você não vai perceber que tem uma implementação lá em outra classe que está dependendo que o comportamento seja exatamente como está. E você mudando de X para Y, você vai alterar também o comportamento da outra funcionalidade. E isso, como eu falei, é perceptível quando o sistema aumenta muito. Então, esse é um princípio que te dá muito ganho quando você já está com o sistema rodando há um tempo. E eu acho que o pessoal tende a dar mais valor para ele nesses casos. Eu acho que acontece bastante também com interface, né? Que às vezes você tem lá 3, 4 assinaturas que você obriga a serem implementadas, e quando o sistema já está gigante, alguém vai lá e cria um método novo. Pronto, a partir daí você pode quebrar um sistema inteiro, dependendo das suas dependências, dependendo da forma que você está trabalhando. Não só até em interfaces, até em outras classes, né, como a gente estava falando. Você às vezes pode tirar um método que estava lá naquela classe antiga que outros utilizavam. Você pode acabar alterando um cálculo. Imagina, como o Renato falou, um sistema financeiro. Você muda um cálculo para resolver uma tela, você pode comprometer alguma outra coisa. Então vamos supor, você está trabalhando no sistema bancário. Aí você muda uma coisinha para editar um cálculo que está por trás lá para ser exibido para um cliente, e isso acaba subtraindo um valor de uma outra conta de um cliente que usava aquela dependência. Olha o tamanho do problema que você pode gerar. E você sabe que isso também, tá bom que passa batido, mas esse fato de passar batido muitas vezes se deve pela falta de uma cultura de testar a aplicação. Porque daí o que o cara vai fazer? Beleza, eu fiz alteração aqui nesse ponto, eu vou testar esse cálculo para essa situação específica. Faz vários testes, então, como fez vários testes, beleza, para mim tá ok. Só que, e os testes passados? A gente falou no episódio anterior, né, sobre você projetar as coisas de maneira a não criar um código extenso demais e simplificar o teste. E teste automatizado também, queira ou não, serve como uma documentação do sistema. Então vai ter uma série de casos de uso que de repente você nem sabia que existiam, mas que precisam ser testados para garantir que aquela mudança que você fez não vai afetar situações que deveriam permanecer inalteradas. Pode ser que alguma dessas situações mudem por conta de alguma mudança legal, de alguma mudança de negócio, mas ter isso codificado num teste automatizado, com certeza vai te trazer maior garantia, mais segurança para fazer aquela mudança sem ficar
se prendendo a fatores místicos, né, por assim dizer, né? Só para deixar claro que a gente não está falando aqui batendo, não é uma regra escrita na pedra, falando que você não deve modificar nenhum dos seus métodos nem nada, mas você tem que tomar cuidado em modificar pelo motivo certo. Então, por exemplo, sei lá, um método calcular imposto ICMS, certo? Aqui eu estou colocando um caso hipotético, eu sei que tem muito mais variáveis, mas vamos lá, nós temos uma alíquota de ICMS. Vamos dizer que essa alíquota serve para todos os produtos existentes, o que não é o caso. Tá? Se o governo diz que essa alíquota mudou de 1 para 2, e isso serve para sempre, independente do que você vai calcular, e você sabe que você tem que alterar isso, você altera. O problema que acontece muitas vezes é você alterar uma funcionalidade existente baseado muitas vezes numa nova requisição de cálculo, numa nova feature que você está implementando e mudar a esmo. Então, estou mudando isso aqui porque a nova demanda me diz que eu tenho que mudar isso aqui para funcionar essa nova demanda. Só que eu esqueci das demandas anteriores. Então, só para deixar claro, tem muitas vezes que você precisa mudar porque isso mudou para sempre no escopo geral, ou porque tem um bug, você não vai deixar o bug lá, vai estender um para corrigir o bug. E eu estou falando isso de forma categórica até para os bem leigos que não entendem nada de Solid. Não quer dizer que você nunca vai poder alterar, você altera, só que você tem que tomar cuidado nessa alteração. E muitas vezes o que acontece é que você esquece dos casos de usos anteriores e você acaba alterando de qualquer forma. Nesse caso, sim, você teria que avaliar para estender ao invés de modificar. Eu tenho só uma frase aqui que eu tinha deixado de colinha. Estender é incrementar se mexendo no que está pronto, mantendo a estabilidade do software. Alterar é incrementar mexendo no que está pronto, o que geralmente causa impacto no software. Que já vai de complemento no que o André estava falando. Até uma coisa, a gente está falando aí sobre estender, né, que basicamente seria você acrescentar um comportamento novo sem que você afete algo que já existe. Você pode pegar, eu sei que muita gente que acompanha nosso podcast é de .NET, plataforma .NET, mas a gente sabe também que tem pessoas de outras plataformas e até o assunto hoje não está preso a uma plataforma, então se aplica a você que desenvolve em Java, Node, .NET, enfim, qualquer linguagem com suporte à orientação a objetos, né? Traçando um paralelo com o .NET, tem uma coisa que muita gente não para pensar nisso, mas tem um recurso na plataforma .NET que chama Extension Method, né, que são extensões que você cria. E muita gente em .NET usa link, né, para manipular coleções de objetos, para fazer catástrofes com Entity Framework, né, André? Tem muito, com certeza. Enfim, mas assim, o link, né, vários dos métodos que a gente utiliza, eles estão no namespace. Se você olhar a estrutura deles, né, que é algo que você consegue fazer segurando o Ctrl e clicando com o mouse em cima de um método, né, que acontece? Essas extensões do link são extension methods. Então o que aconteceu? A Microsoft não criou uma série de classes novas só para dar suporte a link. Ela acrescentou essas extensões, né? Então são métodos que você não precisa criar uma classe nova para adicionar uma capacidade nova. Então, de repente, sei lá, se você está criando aí alguma coisa mais básica como um framework, ao invés de você herdar 30 mil classes de Java ou de .NET, no caso de .NET, né, eu não vou entrar no terreno Java aqui, você consegue usar Extension Methods. Então o nome é bem sugestivo, né? Uma extensão que você cria para complementar comportamentos em algo que já existia, né?
Bom, a gente fala bastante da parte de modificação aí, né? Por que não modificar um código existente que já vem de muito tempo? Talvez outras rotinas utilizem isso. O pessoal aí também falou da parte de extensão um pouquinho, falando de extension methods. E é importante frisar, pelo menos eu acho assim, que falando em .NET, orientação a objeto como um todo, né? O termo de herança que a gente estuda lá é o beabá para a extensão, tá? Então, se você, por exemplo, você tem uma classe base, ok, que faz X, e aí você precisa trabalhar com uma variação dessa classe base, você vai utilizar herança para estender isso, ou seja, a classe mais específica vai herdar da classe base, correto? Nós vamos ver em outro episódio que tem um outro princípio que fala da questão de classe base e classe específica também. O ponto que eu queria chegar é dando um exemplo prático. Por exemplo, nós temos aí uma classe base chamada arquivo, certo? Nessa classe arquivo, quero ter a capacidade de ler vários tipos de arquivo. Então, de uma forma qualquer, eu poderia implementar um método, sei lá, gerar PDF ou ler PDF, gerar doc ou ler doc, que são duas extensões diferentes e a implementação vai ser diferente também. Só que eu teria dois métodos para fazer isso. Seria muito mais interessante eu criar uma classe específica de arquivo PDF e arquivo doc, herdando de uma classe arquivo apenas, correto? E tornar essa classe arquivo como abstrata, delegando a funcionalidade de gerar o arquivo ou ler o arquivo para as classes específicas. Logo, quando eu tiver um arquivo que eu recebo lá da minha aplicação e somente lá eu vou saber qual que é a extensão dela, quando eu for instanciar o meu arquivo, eu vou instanciar no tipo específico do meu dado, né, o arquivo PDF, o arquivo doc. Porém, eu posso transitar o objeto não pelo tipo específico, e sim pelo tipo base. Porque o tipo base vai ter um método lá abstrato gerar, e quando eu chamar ele, por ele ser de um tipo ter sido instanciado por um tipo específico, eu consigo acessar a implementação específica, ou do PDF ou do doc, mesmo transitando o tipo base para outro lugar, né? Então, o que acontece? Eu tenho implementações que fazem coisas diferentes, só que eu estou transitando esse objeto por uma classe base. Logo, eu tenho uma possibilidade de escrever menos código, ter menos if, menos condições no meu software, porque eu utilizei herança, utilizei o princípio aí do aberto fechado, que é estender o comportamento de uma classe e não modificar ela, criando vários métodos, ou criando um método só e fazendo alguma gambiarra, alguma adaptação dentro desse método. E um exemplo que a gente podia falar de aberto e fechado e como é que a gente resolve isso. Pensa que você precisa ter um documento que você precisa imprimir. Então você pensa num desenho, um método imprimir, só que você não necessariamente implementa a lógica de imprimir para a tecnologia A ou B. Então você deixa ele aberto para extensão para que alguém implemente um método imprimir que faça o envio, por exemplo, para uma impressora remota, um método imprimir que faça outro processo que talvez imprima para uma impressora específica. Então você deixa ele aberto para modificação, você deixa ele aberto para extensão e fechado para modificação porque você obrigou todos os argumentos que você precisa do método imprimir. Então, e talvez até uma implementação base, uma implementação de todos os checks que você precisa para garantir que aquilo possa ser impresso ou não. Então esse é um exemplo que você consegue determinar com base em herança, por exemplo, como você consegue deixar ele pronto para extensão. E isso é um exemplo muito bom, porque eu já tive isso na prática de impressão de cheque. Realmente, você poderia ter uma classe base cheque, e aí, sei lá, estender cheque Banco do Brasil, cheque caixa. E aí talvez você tenha que personalizar a margem, tenha que personalizar onde os campos estão no cheque, porque vários bancos têm layouts diferentes de cheque, né? E aí você ia delegar para essas classes específicas, imprimir nos locais, dependendo do banco que está trabalhando, né? Até o que vocês falaram, né? Você falou de cheque, eu já cheguei a fazer isso com o Knab,
que é arquivo de integração bancária, né? E dizem que o KNAB é um padrão, né? Mas cada banco implementa a seu bel prazer, né? Não vou nem falar à vontade, né? O padrão feito no inferno, né? Bem, enfim. Mas assim, o que acontece? Tem coisas que são comuns, né? O header só. Enfim, eu já fiz isso com KNAB. Mexendo com nota fiscal eletrônica, na verdade com SPED, eu criei um framework quando eu desenvolvi um projeto que eu tentei fazer isso também. Impressora fiscal, né? Não sei se alguém aqui já mexeu com frente de caixa. Eu já mexi com impressora Zebra para etiqueta também, que é um padrão chato pra caramba de você fazer. Então, também. mas o que acontece? Impressoras fiscais, elas têm as mesmas funcionalidades, mas a forma de se chegar a um resultado varia. E nisso daí, claro, você cria alguma estrutura mais básica, mas você estende criando classes derivadas, né, para fazer isso. Então, assim, tem muita coisa aí no dia a dia, e eu vejo que integração é um bom ponto para isso, né? Para você colocar isso em prática, né? Não sei o que vocês acham aí. Na minha terra diz que vareia. Não, eu ia falar o vareia, né? Mas eu falei, cara, eu vou ser muito zoado. Mas já que você falou, então vamos zoar. Não, exatamente. E o trunfo dessa abordagem é você, como eu falei anteriormente, você eliminar todos aqueles if, else if de implementações que mudam baseado em algum detalhe, né? Se vai estendendo, se pode utilizar o objeto base, né, para passar para outros lugares e apenas acionar o comando lá imprimir, que daí no fim das contas vai acessar o método específico correto para imprimir o que você determinou, dependendo de como foi instanciado. Acho que é um bom exemplo para o pessoal entender, né? No fim das contas, assim, entender herança, entender polimorfismo, entender uso de interfaces, entender sobrecarga de métodos, entender como sobrescrever um método, são coisas aí que vão te ajudar aí a aplicar isso, né, e estender uma série de comportamentos, né? A maioria das vezes que você aplica um if no código, você está olhando ou para uma propriedade ou para um parâmetro. E tomar a decisão de que sempre que você está colocando um parâmetro a mais, uma propriedade a mais, você obrigatoriamente deve pensar em como quem está usando aquilo, se faz sentido para quem está usando. Quantas vezes eu vi processo de notificação onde o processo é só notificar e tem ali um campo para enviar e-mail. Você fala assim, cara, isso é uma notificação. Pelo ponto de vista de notificação, é só uma notificação para um usuário ou para uma entidade usuário. Não necessariamente e-mail, porque pode ser um SMS. E aí você começa a adicionar propriedade, adiciona um e-mail, adiciona um SMS, adiciona um celular, adiciona um monte de coisa fora de contexto. E aí quem está consumindo... Adiciona um monte de if também. Isso, e aí quem está consumindo agora... Um monte de código nos ifs e vai indo. E o problema não é só daquela classe que está lá, mas o problema é de quem está consumindo. Que agora, quando vai chamar o método, fala assim, cara, tá bom, que parâmetro é esse? Nesse contexto aqui eu não tenho nome, eu não tenho número. Nesse contexto aqui eu não tenho e-mail. E aí vira uma coisa disfuncional que você não sabe por que está chamando, você não sabe qual comportamento se passar com um dado tal. Aí a classe é de e-mail e tem telefone, porque alguém botou isso no parâmetro base. E, cara, isso vira uma kizumba. Ou seja, novamente, nós temos problema de manutenção, nós temos problema de reusabilidade e a gente acaba prejudicando o contexto inteiro do nosso sistema, né? Não, e imagine também para testar, né? Você vai ter que preencher 300 mil coisas para conseguir fazer um teste. E quando você faz um teste, se for um teste de unidade, a ideia é que seja um teste simples e direto. Claro, se você for fazer um teste de integração ou for testar uma funcionalidade, vai envolver várias coisas, não tem como. Mas assim, se você vai testar o que seria, em tese, um pedaço pequeno do seu software,
ter que fazer um monte de parametrização para isso, já começa a ficar estranho, né? E um caso comum que a gente vê no exemplo do Luiz aí, que ele falou, um if, dependendo de uma propriedade, de um parâmetro que vem no método, alguma coisa assim, a gente acaba não olhando para as outras implementações que já foram feitas, e é muito clássico de ver isso. Acaba que dá um null pointer exception, null reference exception. Por quê? Porque uma implementação feita lá no passado foi arrumado a qualquer modo para passar um null, porque ele não depende daquele parâmetro, e aí quando chega no método, sei lá, está fazendo uma condição que está verificando aquele campo, quebra porque ele é nulo, e nossa, é um desastre. A gente já trabalhou com sistemas aí de integrações com sistemas de ERP, que acontecem bizarrices por tipos, no tipo de pagamento X, naquele serviço criado, você precisa que o campo tal seja informado. Mas só para aquele tipo, quando é para outro tipo você não precisa. Você fala, cara, então peraí, por que você não cria outro método para isso? Não, mas quando for esse tipo, você preenche esse campo. Quando for, você não preenche. O que você acha que ele está fazendo lá por trás? Se o tipo é tal, usa o campo tal. Se o campo vier vazio, não, ignora, etc, etc. Isso fere um princípio desse tipo aí. Exatamente. Muito bem, pessoal, estamos finalizando esse episódio, lembrando que nessa série de episódios sobre Solid, a gente vai tentar trazer ao máximo casos mais funcionais para vocês entenderem, talvez trazer uma didática um pouco mais próxima da realidade aí, para quem está ouvindo compreender, né? Deixem os feedbacks aí para nós, lembrando que nós estamos na maioria dos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast pelo devshow.com.br. Lembrando que esse episódio é o segundo da nossa série, terão mais aí no futuro. E, por fim, deixem o feedback de vocês, coloquem uma estrelinha, favoritem nosso podcast, deixem suas impressões para nós sabermos também. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal, até mais! Valeu, galera! Falou, galera! Não, vamos encerrar aqui, porque senão depois o editor se foda, né? Encerrando então. Céus!